Bom, a gente vai começar agora a parte do capítulo 34 do Halliday que está associado às imagens, né? A gente vai ver hoje, né? A gente vai ver a parte dos espelhos planos e vamos ver também sobre a parte dos espelhos côncavos e convexos, né? Então, vamos lá. Antes de mais nada, essa aula eu vou usar muito slide, né? Porque tem muito desenho, certo? Então eu vou perder muito tempo desenhando, né? Então eu prefiro mostrar isso nesses slides, né? Aí a primeira coisa que o livro comenta é que nós temos dois tipos de imagens, né? Bom, só dar um zoom aqui. Vou colocar aqui. Aqui imagens. Bom, nós temos dois tipos de imagens, né? Nós temos as imagens que a gente chama de virtuais e as imagens que a gente chama de reais. Bom, esse conceito de virtual e real, ele está diretamente associado ao fato de que essa imagem ela vai depender do observador ou não, né? Basicamente, quando você tem um espelho plano, né? Espelho plano, você tem que essa imagem, você só consegue observar essa imagem, ou melhor, essa imagem ela vai surgir para você, certo? Como se ela tivesse localizada por trás do espelho, né? Então, no caso, ou seja, né, a gente sabe que para a gente ter a formação dessa imagem, a gente tem que ter os feixes luminosos atingindo nossos olhos, né? Então, quando você está no espelho, você tem a sensação de que a imagem que é projetada para você, ou seja, né, no caso os feixes luminosos, quando atingem os seus olhos, quando você está observando o espelho plano, é como se essa imagem estivesse por detrás do espelho. Então, no caso, se essa imagem está projetada nesse tipo de situação, localizada por detrás da superfície, digamos assim, ela é chamada de imagem virtual. Se você está na projeção de cinema e você tem de que a sua imagem, ou melhor, que essa imagem que você observa no cinema, você no caso observa na superfície da tela, ou seja, né, você vê essa imagem na interface dessa superfície, né? Você não observa no caso essa imagem por detrás dela, certo? Então no caso ela é chamada de imagem real. Então no caso de imagem real é aquela imagem que você consegue observar, certo? Na superfície refletora, né, dos feixes luminosos, e a imagem virtual é aquela que você observa por detrás da superfície refletora. E é basicamente o que também diz aqui, né? Se no caso a imagem depende, no caso do observador, ela não é capaz de existir e ela pode corresponder ou não a um objeto real, é chamada de imagem real, de imagem virtual. Se a imagem não depender de um observador para existir, como as imagens projetadas nas telas de cinema, ela é chamada de imagem real, né? Então, é mais ou menos esse tipo de ligação que a gente tem. Então, vamos lá. Aqui só comento um pouco sobre, no caso, miragem, né, que é um exemplo de imagem virtual, né, que ela só surge, né, a partir do momento da observação do usuário, né. Então, no caso, o que é que você tem? Você tem aqui, né, no caso, a estrada, né, aí você tem como se fosse aquelas ondulações, como se na superfície você tivesse aquelas imagens flutuantes, como se tivesse, como dizer, é como se tivesse molhado, né? E você vê, no caso, imagens no caso flutuantes, né? Que é a sensação que você tem. Isso aí, no caso, ocorre da seguinte forma, né? Porque você tem aqui a estrada, né?
aí tá pegando um pequeno trecho, né? Aí você tem que que o ar que você tem mais próximo da estrada é mais quente em comparação à distância a uma distância maior dessa estrada, né? Ou seja, né, aqui mais próximo à estrada esse ar é mais quente do que aqui, né? Então no caso a gente vai ver, né, quando a gente for ver a dispersão da luz, né, de que o índice de refração depende da velocidade de propagação dessa luz no meio. E quando você tem, né, digamos, um meio que no caso é mais quente, a velocidade de propagação ela vai ser maior do que no caso no meio que é considerado menos quente. Então no caso o feixe aqui, então no caso o feixe ele percorre, né, esse mesmo percurso de forma mais depressa para a região menos quente. Ele vai percorrer mais devagar. Isso quer dizer de que você vai ter como se fosse uma linha aqui de separação. Então o índice de refração aqui é maior do que esse. Então quer dizer que você vai ter um desvio da trajetória, você vai ter um desvio da trajetória da luz. Então é por isso que você vê como fosse superposições de imagens, né, fazendo a formação da minha miragem, né? Bom, a gente vai falar sobre o espelho plano, né? E o espelho plano nada mais é do que uma superfície, né, refletora, né? A gente pode considerar que ela é idealmente refletora, né? Que no caso você pode ter, digamos, no caso o espelho construído de uma estrutura de vidro, né? Uma superfície metálica polida, ela se comporta como no caso o espelho, que você vai ter boa parte da luz refletida, né? Aqui fala que um parede de concreto não, né? Que você vai ter a luz totalmente absorvida pelo meio, ou no caso espalhada, né? Então, assim, a gente vai considerar, né, que a gente tem uma superfície que ela é perfeitamente refletora, né? E qual é aqui a situação inicial? A situação inicial é de que eu vou ter aqui a minha fonte luminosa, né? Essa minha fonte luminosa, ela vai, no caso, emitir luz para todas as direções, né? Isso aqui é só digamos, uma consideração grosseira, ou seja, né, a gente está considerando apenas que esses feixes eles estão bastante separados entre si e a gente vai no caso, utilizar apenas alguns deles, né, para poder fazer a formação da minha imagem. Então, no caso, basicamente, outro detalhe também que vale a pena no caso mencionar é o seguinte, que a gente aqui, né, quando está trabalhando com no caso imagens, da mesma forma que a gente trabalhou com a reflexão e a refração da luz, a gente está trabalhando aqui com a ótica geométrica, né? Ou seja, né, a gente está considerando que a luz é um feixe que se propaga em linha reta, né? E se ela atinge uma superfície refletora, esses feixes eles vão ser refletidos, né, de volta para a fonte, né? E assim, nós temos uma quantidade infinita desses feixes que se propagam, né, para o espelho. E a gente vai ver que para a gente trabalhar com, no caso, imagens, a gente só usa o prolongamento de alguns desses feixes para poder a gente fazer a formação dessas imagens, né? E, então, como eu tinha comentado, né, isso aqui é apenas uma aproximação, no caso grosseira, de que a gente tem apenas alguns feixes e esses feixes eles são bastante, digamos, distantes entre si, ok? E a gente também observa o seguinte, né? A gente observa de que a gente tem coisas, a gente tem algumas observações aqui que é interessantes. A primeira é que a gente está considerando que o nosso objeto ele é um objeto pontiforme, ou seja, ele é um ponto. Consequentemente, as suas dimensões físicas elas não estão sendo consideradas, né? E aqui, para eu formar essa posição da minha imagem, eu faço um prolongamento desses meus feixes refletis. Por exemplo, aqui, né, esse feixe está refletido para cá, eu faço um prolongamento desse feixe até coincidir nesse ponto. Aí eu faço o prolongamento desse feixe aqui também até coincidir nesse ponto, prolongamento desse para coincidir nesse ponto, e assim sucessivamente. E eu vou ter essa minha distância P, que é a minha distância da minha fonte, né? E a distância do meu objeto
ao meu espelho, e eu tenho esse termo I aqui, que vai ser a distância, né, da minha imagem que está sendo formada do meu espelho até ela, né? Ou seja, ela é a minha distância do meu espelho até a minha imagem, né? E daí, certa gente já consegue deduzir o seguinte, que essa aqui, no caso, é uma imagem formada por um espelho, ela vai ser sempre uma imagem virtual, porque ela se projeta por detrás da minha superfície, que é o meu espelho, certo? E também, só para a gente verificar matematicamente como é que isso funciona, né? Eu vou colocar aqui, né? Cadê? Aqui só para lembrar, no caso imagens virtuais, são formadas atrás da superfície. E as reais elas são formadas na superfície. Quando a gente for ver a parte das lentes, né, a gente vai ver que esse conceito muda um pouquinho, mas a ideia é a mesma, né? As imagens são projetadas por trás da superfície, elas são virtuais e são formadas na superfície ou na região localizada na frente da superfície. Elas são chamadas de reais. Então vou colocar aqui, em vez de ser na superfície, vou colocar na frente da superfície. Bom, a gente vai fazer agora essa análise do diagrama de raios no espelho plano. Só para a gente desenhar aqui rapidamente, né? Aqui, digamos, aqui meu espelho. Aqui. Só para esse desenho também fake. Aqui vou colocar como sendo meu objeto, né? Meu objeto. Aí, né, eu vou considerar, quando você usa um diagrama de raios, você só considera alguns raios. Nesse caso, como ele no caso do objeto pontiforme, só dois feixes já é suficiente para fazer a minha representação. Em geral, eu pego esse feixe, né, que é o feixe paralelo aqui, né? Ou seja, né, ele vai transmitir aqui de forma paralela aqui. Ou melhor, de forma, no caso, perpendicular em relação ao meu espelho, né? Aí no caso aqui eu faço um prolongamento. Vou pegar aqui outra cor aqui. Eu faço um prolongamento aqui. E eu pego um outro feixe. Aqui. E pra cá, né? Então ele é tremido aqui e é repetido aqui, né? Daí eu pego o prolongamento desse meu feixe aqui. Então aqui vai estar localizado a minha imagem, né? Aí eu vou ter a distância, né? Eu vou ter aqui a distância, né, do meu objeto, do meu espelho, que eu estou chamando de P. E aqui eu vou ter a distância do meu espelho até a minha imagem, que eu vou chamar de I, né? Aí se observar, eu tenho esse ângulo aqui, θ, né? E aqui, né? Se eu for dividir aqui vai ser θ e θ também, né?
Ou seja, né, aqui no caso eu vou ter meu feixe no caso acidente, esse feixe vai ser no caso vai ser no caso refletido, né? Aí se eu for traçar aqui uma normal, aqui, né, eu vou ter que esse ângulo vai ser igual a esse, né? E como esse aqui é o transmitido e esse aqui é o refletido, esse ângulo vai ser igual, no caso, a esse, né? E eu também, no caso, observo que esse ângulo aqui, ele vai ser também aqui o mesmo aqui, θ, né? Então, se eu for colocar aqui B e A, ou seja, eu vou ter eu vou ter esse raio aqui com a distância OB, e essa minha altura aqui, eu vou chamar de BA, né? Então, no caso, eu vou ter no caso, o triângulo. Aqui é o triângulo. Eu vou chamar ele de A, O, BA, né? A, O, B, A, certo? Esse aqui é um triângulo, esse meu triângulo aqui, certo? E eu vou ter esse outro triângulo aqui, né? Que é o triângulo A, I, B e A, certo? A, I, B, A. Aí no caso, que é que eu observo entre esses meus triângulos aqui? Eu tenho que esses triângulos, eles têm o mesmo lado comum, que é esse lado BA, certo? E eles possuem três ângulos iguais. Ele possui esse ângulo igual aqui, certo? E aqui esse ângulo aqui de 90 graus aqui também, certo? E aqui, né, se eu fizer o prolongamento aqui, eu vou ter também aqui esse ângulo θ e o ângulo θ aqui também. Então, no caso, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui esses dois triângulos aqui, ou seja, eu vou escrever assim, os triângulos A, O, B, A, I. O triângulo A, I, B, A, eles têm um lado comum e três ângulos iguais. Então, a gente pode afirmar que esses dois triângulos eles são congruentes. Ok? Então, se eles são congruentes, eu estou querendo dizer essencialmente que eles são iguais. Ou seja, se eu estou querendo dizer que eles são iguais, eu estou querendo dizer que essa distância aqui, OB, vai ser igual a essa minha distância IB. Ou seja, que essa distância aqui é igual a essa. Então, no caso, eu estou querendo dizer que essa distância P é igual a essa distância I. Só que tem um pequeno porém. Eu sei que as distâncias dos objetos, quando a gente está trabalhando com espelhos e lentes, as distâncias dos objetos, elas são chamadas de positivas elas são positivas, perdão, e as distâncias das imagens, elas são consideradas negativas, né? Isso aí, quando a gente for trabalhar com lentes, a gente vai ver que isso está relacionado ao fato da posição, né, desses meus objetos, que isso vai, no caso, influenciar se a imagem é direita, se a imagem é, no caso, invertida, enfim. Existem outros detalhes que a gente vai ver mais para frente, certo? Só que então eu vou colocar aqui por convenção as distâncias
dos objetos. E, né, são consideradas positivas e as distâncias são consideradas negativas. Então, isso no caso implica que a distância da imagem vai ser negativa da distância do objeto, né? Isso para o espelho plano, né? Tranquilo? Aí também tem o detalhe, né? Que isso aqui é exatamente aquilo que eu tinha, no caso, demonstrado, né? Com aquele triângulo, né? De que a gente tem esses ângulos iguais aqui e aqui. Então a gente tem um eixo comum e três ângulos iguais, né? E aqui é só uma representação de como a gente observa, né? Que o que tinha sido comentado aqui no começo desses slides, que para que essa imagem, ela no caso ocorra, né? Ela depende diretamente do meu observador, né? E essa imagem está localizada por detrás do meu espelho, por isso que ela é considerada virtual. Aí vem um outro detalhe de, no caso, representação, quando a gente está trabalhando com objetos maiores, ou seja, a gente está trabalhando com objetos cujas agora suas dimensões importam, né? Ou seja, né, elas são relevantes. Nesse caso, a gente considera apenas alguns feixes, né? Ou seja, né, a gente considera alguns feixes principais que a gente consiga determinar esse objeto. Por exemplo, essa seta aqui, a gente precisa essencialmente desse feixe aqui, né? Desse feixe e desse feixe aqui, né? Esses dois aqui, eles são relativamente dispensáveis, mas bom, aqui no caso a gente vai usar esse feixe, né? E esse, que são os perpendiculares à estrutura, para no caso em tese determinar a altura dele, né? E aqui usa esses dois feixes aqui para determinar esse ponto aqui. Então, se eu fizer o prolongamento desse feixe, vai estar aqui, o prolongamento desse vai estar aqui, o prolongamento desse aqui é esse trajeto de cá e esse outro prolongamento aqui. Então, no caso, a gente consegue representar a imagem, né, associada ao objeto. Mais uma vez, né, a nossa imagem ela vai ser virtual, né, e vai ter a mesma altura do meu objeto, ou seja, eu não vou ter um aumento de imagem, ou seja, a imagem vai ter exatamente a mesma altura do meu objeto e a minha distância P e I, né, vai ser dada justamente por essa relação aqui, né, ou seja, né, vai ser a posição da imagem vai ser um negativo da posição do meu objeto. Pronto, beleza. Então assim, hoje a gente viu a parte, né, final, né, de no caso reflexão, refração, e a gente agora viu a parte dos espelhos planos. Então na próxima aula a gente começa a ver a parte dos espelhos côncavos e os convexos.